Episódio número 23. É por causa desse ponto cego que você não para de fumar. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Livre do Fumo Sem Sofrer, o podcast da Easy Way. Um papo direto e sem firulas de uma ex-fumante que entende você fumante. Meu nome é Lilian Brunstein, sou terapeuta da Easy Way e a cada semana eu trago um tema inspirador ou uma mensagem para ajudar você a se motivar e ver que a vida pode ser linda sem o cigarro. Que as minhas palavras possam te ajudar a encontrar o caminho correto para se libertar do fumo de forma fácil e sem sofrer. Obrigada por estar aqui comigo hoje. Agora, vamos começar a nossa aula. Desde que a gente nasce, botam uma cenoura na frente da gente e outra atrás e falam, vai. E a gente vai. Para onde? Só nos é dada uma vida. Várias chances de acertar dentro dessa única vida preciosa que a gente tem. E assim a gente segue em frente, comemorando as conquistas, lamentando as perdas e fracassos, mas nunca deixando de caminhar ou correr em busca dos sonhos que a gente acredita. E cada um de nós leva as suas cenouras consigo nessa jornada. Hoje pela manhã, eu abri minha janela e vi a mesma cena que você assiste todos os dias. Pessoas caminhando apressadas pela rua, cada uma numa direção, carros indo para um lado da avenida, carros indo para o outro lado, cada um com as suas coisas para fazer, suas obrigações, sua pressa, cada qual com as suas cenouras. Eu sempre fico me questionando o quanto de ilusão existe em cada uma das cenouras das nossas vidas, que fazem a gente andar, correr, em busca de algo que a gente acredita que é bom pra gente. Por muitas décadas, fumar foi associado a algo charmoso e bonito, a ter autonomia, se sentir poderoso, ou com algo a mais que a gente poderia ter, para ter uma força a mais para tocar a nossa vida se sentindo mais seguro, com uma espécie de apoio e um prêmio extra em meio aos desafios da vida. Só que conforme as pessoas foram se conscientizando dos danos do fumo na saúde e foram sentindo isso na própria pele, elas foram buscando maneiras de parar de fumar. Aliado a tudo isso, todo aquele caráter de charme que um dia foi conferido ao cigarro se acabou, a ponto de o fumo ser associado a algo que a maioria esmagadora da sociedade atual rejeita. As pessoas hoje em dia rejeitam o fumo e discriminam o fumante. Fumar virou uma coisa feia, da qual os próprios fumantes se sentem constrangidos em ter de fazer. Simultaneamente, apesar dessa rejeição social, cada fumante se sente apegado ao seu cigarro e nem essa rejeição social, nem o medo das doenças são capazes de ajudar os fumantes a parar de fumar. Quando a maioria de nós buscou uma solução para parar de fumar, se deparou com uma grande barreira para ser bem-sucedido. Até então, a gente não sabia o quão fortemente dependente havia se tornado dessa cenoura chamada cigarro, a ponto de sentir que ele era indispensável na nossa vida e tão doloroso de largar. A gente não tinha ideia do quanto iria sofrer ao tentar ficar sem ele. E aí, essa mesma sociedade que um dia nos incentivou a fumar, hoje nos conta que é só a gente usar a força de vontade e querer de verdade que a gente vai conseguir. Por décadas e mais décadas, de fato, as pessoas acreditaram que precisavam usar a força de vontade para parar de fumar. Fumantes até hoje acreditam nisso, e não fumantes, por sua vez, também acreditam que o fumante precisa ter força de vontade para parar de fumar. Ambos acreditam nesse terrível equívoco. Esse conceito está tão arraigado nas pessoas que quando alguém conta que está parando de fumar, o outro deseja força para ela, sem saber o mal que está causando essa pessoa, porque acredita de boa fé que é de força que o outro precisa para ser bem-sucedido nessa tarefa dificílima que acreditam que seja parar de fumar. Para início de conversa, não existe estou parando. Ou você para ou você não para, não tem meio termo. Estar parando nos remete a uma espera para ver o que vai acontecer. Nos remete à dúvida, à incerteza, a uma condição instável que pode mudar a qualquer momento. Poderia significar alguém que está num processo de fazer a sua cabeça para largar o cigarro? Nesse caso, é bom lembrar que essa pessoa continua sendo um fumante e o seu problema ainda não foi solucionado. Estar parando poderia também significar
Alguém que começou a reduzir a quantidade de cigarros fumada para ver se em algum momento nebuloso do futuro vai conseguir zerar eles, o que também perpetua nele a condição de fumante e não resolve o seu problema. Mas vamos parar um pouco e pensar no que significa esse estar parando. Se algo é bom, por que você vai querer diminuir isso? Ou mesmo parar? Ah, porque faz mal à saúde. Beleza, mas você não fuma porque faz mal. Você fuma porque acha que te faz bem. E se você acha que faz bem, tentar tirar isso da sua vida vai te trazer um sentimento de privação, de falta daquilo. E quando você se sente privado de algo que representa um prazer, uma companhia e um apoio, ele fica mais precioso na sua mente, não menos. O que faz você querer fumar mais, não menos. O que te leva a querer se controlar para alcançar o seu objetivo de um dia parar. E quanto mais você exercitar esse controle, mais espaço mental ele vai ocupar para você, mais precioso ele vai ficar e mais você vai reafirmar para si mesmo o quanto ele é bom e imprescindível para você. É muito importante entender esse ciclo de alimentação de uma ilusão. A mesma ilusão na qual você acreditou durante toda a sua vida de fumante e continua a acreditar. A de que o cigarro é bom e indispensável na sua vida. A dor causada por isso é similar à dor causada por perder um grande amor. Se você reduz a quantidade de cigarros fumados, ou mesmo para de fumar, sem eliminar antes essa crença de que fumar é bom e é um auxílio, um prazer e um apoio na sua vida, você vai começar a lutar para não fumar, tentando ao máximo exercer a sua força de vontade para se controlar para não fumar, que é o que te ensinaram a fazer. E você não vai querer fracassar diante das pessoas que você ama e que amam você, nem diante dos seus amigos e conhecidos. Afinal de contas, você tem uma reputação a zelar e ninguém quer parecer um fraco diante dos outros. Isso mexe muito com a nossa autoestima. Fracassos fazem a gente se sentir humilhado numa sociedade onde todo mundo tem que sorrir nas redes sociais e mostrar artificialmente que venceram e que são felizes. A cobrança é muito grande, mas na minha opinião, a pior cobrança é a nossa própria cobrança interna. Naquela conversinha que a gente tem com a gente mesmo, quando diz que desistiu ou que acredita que pra gente não tem jeito mesmo. Esse tipo de coisa. A gente se coloca para baixo, sem entender por que não deu certo e se culpa por não ter suficiente força de vontade para parar de fumar. Tá na hora de acabar com esses equívocos. Você não precisa usar a sua força de vontade para parar de fumar. Aliás, você não deve usar, em primeiro lugar, porque ficar lutando com sentimentos contraditórios dentro de você não é o caminho ideal para se libertar. Você já se perguntou por que a maioria das pessoas não consegue parar de fumar usando a força de vontade? Será que o problema está nelas ou no método que elas usam? Pois eu te digo que o problema está no método, não em você. Caso você já tenha usado a sua força de vontade para parar de fumar. Que método é esse que cria uma verdadeira tortura mental em você? Que cria desconforto, que te faz se sentir mal? As pessoas voltam a fumar porque não aguentam mais se sentir assim, porque elas não aguentam sofrer. E essa é a consequência de se usar o método da força de vontade para parar de fumar. Lógico que não dá certo para a maioria. Por favor, não se sinta culpado se você tentou assim no passado e não deu certo. A culpa não é sua. Eu sempre falo para as pessoas, só tem um jeito de não sofrer ao parar de fumar. Quando você apagar o último cigarro da sua vida, você tem de fazer isso na certeza de que você não está abrindo mão de nada e que todas as ilusões nas quais você acreditava que ele te proporcionava foram removidas. Ora, quem não está perdendo nada ao parar de fumar, não tem que ficar lutando para não fumar? Você lembra daquela brincadeira que a gente fazia quando era criança? O cabo de guerra? Precisava de no mínimo 2 crianças para brincar. Uma ficava numa ponta, a outra ficava na outra ponta e as duas seguravam a corda puxando com força, cada uma para o seu lado, para ver quem ganhava. O lado que puxava mais forte sempre ganhava. Se você decide apagar o último cigarro da sua vida sem ter se preparado devidamente para esse momento, você acabou de pegar em uma ponta desse cabo de guerra. E quem pegou na outra ponta? O vício. Olha para ele agora. Ele malhou na academia a vida toda, tá marombado, cheio de músculos. Olha para você.
Ele conhece os seus pontos fracos, você não conhece os dele. E aí, vai encarar? Eu te digo uma coisa, pode apostar, ele vai pegar pesado. Ele vai puxar, vai fazer você se esforçar ao máximo, sentindo toda a força contrária dele, te puxando na direção dele. Quanto tempo você vai aguentar? Sua sensação vai ser de que ele é mais forte e que ele vai vencer. Aí, você emprega toda a sua força até o momento em que ela se esgota e você vai na direção dele, se sentindo derrotado e exausto por lutar tanto. Como o vício puxa do outro lado? Te trazendo a lembrança do quanto era bom fumar e de tudo que você abriu mão ao cortar o cigarro da sua vida. Te massacrando mentalmente e não te deixando em paz até você acender um de novo. Ele vai fazer você sentir uma sensação de vazio, de estar faltando algo importante para você e sem ele parece que esse vazio nunca se preenche. Ele vai te contar que a alegria da sua vida foi embora. Ele vai te puxar, fazendo você sentir que você não vai mais poder viver a sua vida sem ele. Que agora você perdeu um grande prazer na vida e que, portanto, agora a vida vai ficar sem graça para você. Ele vai te puxar, não deixando você pensar em mais nada. Ele vai te chamar para você ter de volta o seu prazer, o seu apoio na vida e vai te lembrar o quanto fumar era bom em todos os momentos e que isso fazia parte da sua própria personalidade. Cada vez que você está com essa corda na mão, por um momento você hesita. Há o medo das doenças, há a preocupação com a saúde, há as pessoas à sua volta que gostariam que você parasse, mas isso não chega aos pés do que representa o cigarro para você. Então, você solta a corda e desiste, porque você reconhece que do outro lado desse cabo de guerra há uma força mais poderosa que você e um grande sentimento de impotência e frustração toma conta de você. Se você já experimentou essa sensação devastadora, me conte como esse método da força de vontade vai poder te ajudar um dia. Como o método da força de vontade poderia virar esse jogo numa nova tentativa no futuro? O que seria diferente disso para poder dar certo? Não pode. E é fundamental que você entenda essa dinâmica para evitar futuras decepções e desgastes que em nada vão te ajudar. Se esse sofrimento momentâneo fosse o preço para conseguir, vá lá, valeu o sacrifício. Mas isso não funciona para a maioria esmagadora dos fumantes. Segundo as estatísticas, só 3% em média dos fumantes que tentam parar de fumar usando a força de vontade conseguem. Caramba, isso significa que 97% não conseguem. Para de achar que a culpa é sua, porque não é. Não foi você que falhou, foi o método que você usou que não deu certo, assim como não dá certo para a maioria dos fumantes. E quando eu falo em força de vontade, eu falo de usar remédio e ficar lutando para não fumar. Eu falo de usar adesivo e ficar lutando para não fumar. Parar na marra e ficar lutando para não fumar. Fazer acupuntura e ficar lutando para não fumar. Fazer qualquer coisa que te traga em algum momento a sensação de que você abriu mão de algo importante na sua vida, o cigarro, e a percepção de que ele te faz uma falta danada. Isso é método da força de vontade. Eu aprendi com o método Easy Way que existe um outro caminho, e eu ensino as pessoas a ir por esse caminho. Só tem um jeito de acabar com o cabo de guerra e dispensar o uso dessa força ineficiente para parar de fumar. A briga e o puxar dessa corda só vão existir enquanto do outro lado alguém puxar forte contra você. Pensa literalmente em uma corda sendo puxada dos dois lados. No momento em que não houver ninguém do outro lado segurando a outra ponta da corda, a corda cai, certo? E se não tiver ninguém do outro lado, você pode arrastá-la para você sem esforço algum, na verdade de forma ridiculamente fácil. É aí que a luta acaba, sem esforço nenhum para você. E como você faz desaparecer o outro lado? Acabando com todas as crenças que você alimentou por toda a sua vida de fumante sobre o quanto o cigarro é bom e necessário para você. Parando de acreditar justamente nas coisas que hoje te parecem ser as mais verdadeiras na sua vida, mas que na verdade não passam de uma cenoura ilusória atrás da qual você corre sem parar, porque acredita piamente que precisa dela. Parando de acreditar que fumar é prazeroso, parando de acreditar que ele te preenche e que você precisa dele para tocar o seu dia, a sua vida, que ele faz parte de você, que te relaxa, que diminui o estresse da sua vida, que te deixa menos ansioso, que é um momento especial só seu,
onde você se afasta do mundo por um tempinho para se dar um prêmiozinho. Que ele é um apoio nos momentos difíceis, que torna a vida mais gostosa, que é bom para socializar com seus amigos e até estranhos, que te ajuda a raciocinar melhor quando tem uma tarefa importante para fazer, que deixa o café mais gostoso, que é maravilhoso com uma bebida e tudo que você acredita que ele faz de bom por você. Esse é o cabo de guerra que te puxa violentamente do outro lado. E não importa o quanto te digam que fumar faz mal à saúde, enquanto você acreditar que do outro lado existe algo tão precioso, você vai fumar. Você vai fumar e vai se conformar que para você não tem jeito, porque você não quer abrir mão desse grande elixir da vida que se transformou o cigarro na sua mente. Quer manter a corda do outro lado bem esticada e puxando ao máximo? É só reduzir a quantidade de cigarros fumada, na ilusão de que você está controlando o seu fumo. Eu recomendo que você nunca faça isso. A redução pressupõe esse, entre aspas, controle. E tem gente que tem de fato força de vontade em outros aspectos da vida e acha que vai poder exercer isso com seu fumo. Poupe seu tempo, não vai. Você só vai intensificar o cabo de guerra e não vai resolver a parada. Ora, se é tão bom, por que você não fuma mais? E se não é bom, por que fumar afinal de contas? Você se imagina olhando as horas várias vezes ao dia, racionalizando a quantidade de cigarros fumada, conferindo no maço quantos cigarros já fumou, fica fazendo essa conta, se esforçando para não passar do limite autoimposto diariamente e espaçando as horas para ver o quanto suporta ficar sem eles? Quanto mais você espaçar, mais o outro lado do cabo de guerra vai puxar e mais você vai ter que usar sua força de vontade para não fumar. Entenda que quando você reduz na sua mente, você não tem que abrir mão do que você acredita que ganha com o fumo. Quando você reduz, continua mantendo as mesmas crenças e mantendo o mesmo privilégio que acredita que recebe cada vez que acende um cigarro. Quando você reduz, não tem consciência de que não tem benefício ao fumar. Continua cego. Desculpe o uso do termo tão pesado, mas todo fumante é um cego. Por favor, não vá embora. Não há uma única palavra que saia da minha boca que tenha como propósito te machucar ou te botar para baixo, porque eu sei o quanto a sociedade lá fora te discrimina e já faz isso com você. É que eu preciso dar um chacoalhão em você, porque se você conseguir ver que há algo que não está vendo, isso é, se você conseguir ver que existe um ponto cego aí no seu retrovisor, então minha missão vai ter sido cumprida, porque eu vou despertar em você a curiosidade em querer saber que ponto cego é esse e não sossegar enquanto não resolver esse mistério na sua vida. Eu tô aqui para te instigar, para fazer você questionar suas crenças, porque é só assim que você vai resolver o enigma do seu fumo e se libertar. O fumo é o maior quebra-cabeças da sua vida. E enquanto você não montar todas as peças desse quebra-cabeças em especial, você não vai poder enxergar o que ele representa. Não existe moderação no cigarro. Não se sente dor na redução, porque mesmo sendo o método errado, você não parou de todo. Você passou momentaneamente a fumar menos, mas também não resolveu o problema. Você nem sai do inferno, nem chega ao paraíso. Vive num eterno purgatório desconfortável. Vícios não funcionam com moderação, porque não é possível se controlar. Ele controla você. E a tendência com os anos é fumar cada vez mais, não menos. E ficar se controlando para não fumar mais, não resolve o problema. Sempre que você decidir parar de fumar usando a sua força de vontade, imediatamente vai passar a sofrer. Tem gente que tenta várias vezes fazer isso sem entender que esse não é o jeito certo de parar de fumar. O único caminho passa pela eliminação do cabo de guerra. Tenha isso bem claro na sua mente. E a eliminação do cabo de guerra significa deixar de ver benefício no cigarro, seja ele qual for. Quem para de fumar da maneira certa não sofre porque não vivenciou a perda do cigarro. Enquanto fumante, você percebe o que o fumo provoca em você, todas as sensações, mas você não entende por que funciona assim. E se você não entende, não muda a percepção dele, porque a percepção é resultado do efeito da nicotina sobre você. Você tem, portanto, um conhecimento falseado e ilusório. Essa é a sua experiência.
Quando você reduz, mantém essa ilusão e continua sem entender como o fumo opera dentro de você. Imagina que você é criança, bem pequenininho, e tem uma fogueira diante de você. Você fica fascinado com a dança das chamas e se sente curioso. Você aproxima a sua mãozinha ali e quando toca o fogo, sente a queimadura, como todo mundo. Você instintivamente e imediatamente afasta a sua mão, porque sentiu dor. Fumar é como colocar a mão num fogo onde não se sente a dor, mas ele vai te consumindo aos poucos. Ele te faz mal, mas você suprime isso. Por que você botaria novamente a mão no fogo depois de passar por essa experiência? Não faz sentido, certo? Você aprendeu a sua lição. Quando você experimentou o primeiro cigarro da sua vida, a experiência foi desagradável para você. Você sentiu tontura, tossiu. Era para você ter se afastado como quem se afasta de um fogo que queima. Mas suprimiu isso tudo em nome de querer parecer adulto, em nome de querer pertencer a um grupo, ou impressionar alguém que você gostava, ou para reafirmar que estava exercendo uma escolha, ou para fazer algo proibido do mundo adulto que te deu um gostinho especial naquele momento. Suas sensações corporais de rejeição foram eclipsadas por toda essa aura de ilusão que havia se instalado em você naquele momento. No caso do fumo, hoje, além de não sentir dor física grave, ao menos nessa fase da sua vida, você acha que isso é bom para você. E se é bom, você não vai tirar a mão desse fogo. Mas você sabe instintivamente que esse perigo é como o fogo e ao mesmo tempo você quer tirar sua mão dali. Fumar é viver essa constante dualidade. Quero parar e quero fumar. Como você poderia parar de fazer algo se a sua percepção desse algo é deformada? Admita, o cabo de guerra nunca te ajudou a parar. Caso contrário, você não estaria mais fumando e ainda em busca de uma solução. A única forma de acabar com o cabo de guerra é quando você passa a entender como o cigarro funciona. Se essa compreensão for internalizada, o cabo de guerra se acaba e você para de fumar fácil e sem sofrer. Se por um lado eu te ajudo a despertar essa inquietação dentro de você e você se sente um pouco desconfortável ao me ouvir, saiba que isso é positivo, porque significa que eu estou começando a chacoalhar estruturas nas quais você acreditou a vida toda. E é só chacoalhando essas estruturas que elas vão ruir. Na verdade, elas são como um castelo de cartas. Elas não se sustentam diante de um sopro, porque elas nunca foram uma forma real de sustentação para você. Você passou a sua vida dando 1000 créditos ao cigarro e ao tentar parar de fumar usando a sua força de vontade, você só fez reforçar esses créditos, tornando o processo difícil e sofrido. É por isso também que as pessoas reincidem. Depois de muita luta e sofrimento usando o método da força de vontade, esse pequeno percentual de pessoas que conseguem parar de fumar assim, guardam dentro de si a lembrança e a prática do exercício permanente dessa força de vontade. Em uma situação onde elas se lembram que fumavam no passado, a ideia de acender um cigarro vai vir à mente delas e elas vão eventualmente entrar no cabo de guerra novamente, lutando para não fumar. Isso pode acontecer em alguma situação estressante, onde vai disparar na sua mente a frase "preciso de um cigarro", ou em um encontro social. Geralmente é em uma dessas duas ocasiões que a pessoa volta a fumar, momentos de estresse ou ocasiões sociais. Ela pode estar em uma festa ou em um encontro com amigos, ver alguém fumar, ou pior, o grupinho todo, e sentir novamente aquela sensação de privação, onde os outros estão se divertindo e fumando, e ele ali, de mãos abanando, suspirando pelo cigarro que não pode mais ter. Você sabe o que isso significa? Significa que ainda que você faça parte dessa minoria que consegue parar de fumar depois de toda essa luta, você ainda assim vai ter de passar sua vida lutando contra um eterno conflito de vontades dentro de você. Uma parte de você vai te contar que você fez o certo ao parar de fumar, mas a outra parte vai ficar te lembrando o tempo todo da coisa preciosa que você teve de abrir mão em nome da saúde. Isso é viver em constante vulnerabilidade. Das duas, uma. Ou você volta a fumar e se sente arrasado e derrotado, ou você continua suspirando pelo cigarro.
Eu tenho certeza de que nenhuma dessas duas alternativas te soa aceitável. Para mim não eram. Eu não queria viver assim. E a outra alternativa? Continuar fumando e se conformar que é impossível ser feliz sem o cigarro? Não, de forma alguma. Se eu te dou a impressão que não tem jeito, por favor, não pense assim. Nada é mais falso do que isso. O que eu estou querendo dizer não é que você vai precisar se condenar a ficar suspirando e se lamentando pelo cigarro a vida toda. O que eu estou querendo dizer é que o método da força de vontade não é o caminho, definitivamente. Não perca mais um segundo da sua vida tentando parar de fumar usando o método da força de vontade. Tudo o que te leva a entrar nessa luta interna entre fumar e não fumar é errado. Para não entrar no cabo de guerra, primeiro, você não segura nessa corda. Isso é, você não vai parar de fumar sem matar aquele monstrão que te atormenta. Ai, Lilian, que monstrão é esse? Ele representa todos os benefícios que se acredita que o cigarro te proporciona. Às vezes eu pergunto para um aluno meu, no que você ainda acredita? Quais são os benefícios que você ainda vê no cigarro? Ele me responde, nenhum. Eu não aceito essa resposta. Isso não existe. Ninguém bota um cigarro na boca a troco de nada sem acreditar que ele é bom. Por que você está colocando a mão nessa fogueira se sabe que ela vai te queimar? Ah, por nada não. Sei lá. E eu falo, você não é louco. Quer dizer que você se arrisca a contrair doenças terríveis, se sente discriminado, joga fora a maior grana no que representa o maior desperdício financeiro da sua vida, dá um mau exemplo para os filhos, se sente um escravo, passa por 1000 inconveniências para ter de fazer isso, perde tempo com isso, a troco de nada. É nisso que você quer que eu acredite? Que você não vê benefício algum, mas ainda assim faz isso? Isso tem lógica para você? Ninguém dá ponto sem nó. Ninguém faz algo a troco de nada. Sempre existe a espera de alguma recompensa, algum benefício. Eu mesma estou aqui te passando um conhecimento importante para te empoderar diante desse vício, porque eu recebo inúmeros benefícios disso. Alguns benefícios são financeiros, porque eu também pago conta no final do mês, como você. Esse é o meu trabalho. Outros não têm preço. Como, por exemplo, quando eu recebo o depoimento de um aluno que se sente encantado porque finalmente acabou com o vício de uma vida de forma fácil e sem sofrer nada. Isso depois de muito sofrer no passado. Ele se sente liberto e extremamente agradecido a mim, e isso me enche de alegria e realização. Todos nós vemos benefícios no nosso trabalho. Caso contrário, não estaríamos fazendo o que fazemos. Parar de fumar pode ser fácil. Eu provo isso a cada dia com os depoimentos desses meus alunos que atestam isso. Mas a vida em si não é fácil. Ela traz desafios para todos nós e todos nós vamos atrás das nossas cenouras que nos prometem um prêmio no final. Isso se aplica a tudo na sua vida. Tudo o que você faz é porque você enxerga algum benefício por trás. Fumar, inclusive. Todos nós temos essas 1000 cenouras na nossa frente e atrás da gente também. O cigarro faz exatamente isso com você. Ele é a maior cenoura da sua vida. A cenoura atrás é o medo das doenças. A vida pobre e abreviada de um fumante que passa a vida numa cegueira que desconhece, como aquele ponto cego no retrovisor que eu mencionei. Essa cenoura é a maior das ilusões da sua vida. Eu te digo isso. Você é escravo de algo que representa um castelo de cartas, que o método certo, como é o método Easy Way para parar de fumar, ajuda a ruir com um simples sopro. Ajuda a ruir o que significa a cenoura que hoje está diante do seu nariz e que para você é muito real. Tão real que você cria uma vida em torno dela. Ela se confunde com você e você acha que não pode viver sem ela. Sim, você pode. Não só pode, como pode viver muito melhor sem ela. Apenas ainda não enxerga isso do ponto de vista de onde você se encontra hoje. Para ter essa perspectiva diferente, você teria que mudar de lugar. Se dá a chance de ter um novo olhar sobre isso. Uma vez uma aluna me questionou sobre isso. Ela disse, mas Lilian, a vida sem a fantasia, sem a ilusão, ia ser amarga. A realidade é muito crua, muito dura, e todo mundo precisa de uma válvula de escape.
Eu não discuto isso, ela está certa. Mas ao mesmo tempo ela está errada. E eu vou explicar melhor dando um exemplo. Eu amo a sétima arte, sempre fui apaixonada por cinema. Antigamente, a gente tinha de sair para a sala grande num shopping, e eu ainda faço isso de vez em quando, é gostoso. Mas hoje em dia a gente tem o streaming, é mais prático. A Netflix mudou essa experiência de levar o cinema para dentro de casa. Quando eu assisto um filme, eu viajo na fantasia, eu me emociono. Hollywood é a indústria do entretenimento e da ilusão. E essa experiência está se transformando rápido. A realidade virtual é uma modalidade de entretenimento incrível, com potencial gigantesco e vai fazer parte cada vez mais das nossas vidas. Uma grande revolução está a caminho em termos de realidade virtual. Essa é uma indústria que só vai crescer nos próximos anos e as experiências das pessoas vão se intensificar e parecer cada vez mais reais. A diferença é que quando eu viajo numa história, eu sei que aquilo é uma ilusão. Em nenhum momento eu questiono se aquilo está de verdade acontecendo. Eu sei que é fantasia e que quando a luz acender, eu vou voltar para a minha realidade. O fumante, quando fuma, acredita piamente que as suas experiências, as suas sensações, o que percebe que sente e recebe do cigarro é real. Seria o equivalente a sair do filme do Superman, botar uma capa e tentar voar pulando do 20º andar. Ninguém é louco de fazer isso, porque sabe que a capa que faz ele voar é uma fantasia. É isso o seu cigarro. A capa do super-homem que te dá poderes. Você acredita que essa capa é real. E a minha missão de vida é te ajudar a enxergar que ela é pura ilusão. E de quebra, eu tiro você do alto desse prédio, do qual você começou a cair em câmera lenta. Eu não possuo nenhuma capa maravilhosa e poderosa para isso. Minha arma é uma só, a verdade. Você nunca precisou dessa capa fictícia para alçar voos na sua vida. Tudo o que você fez na sua vida, tudo que você conquistou, tudo que realizou, tenha em mente. Você assim o fez apesar do cigarro, não por causa dele. Pelo contrário, ele só te derruba e te escraviza, enquanto você enche a bola dele. Uma das coisas que a gente recupera na vida quando para de fumar é a paz de espírito. A paz de espírito de acabar com essa luta, esse inferno, essa dualidade entre o querer fumar e o querer parar de fumar. A paz de espírito de acabar com essa dependência. E é muito importante que você nunca desista de buscar essa paz de espírito e essa liberdade, porque elas estão mais próximas de você do que você imagina. Elas são possíveis para você, embora hoje você não enxergue isso. Apenas não escolha a força de vontade para chegar lá. A força de vontade opera sempre a favor do vício e contra você. Nunca se esqueça disso e não pegue mais nessa corda, não puxe mais ela. Se você vê vários caminhos à sua frente e se desanima e se sente perdido porque não sabe por qual deles seguir, saiba que excluindo aqueles que não deve seguir, você vai passar a enxergar o único pelo qual deve caminhar até chegar ao seu destino. E saber por onde ir é o poder. E esse foi o episódio número 23 do podcast Livre do Fumo Sem Sofrer da Easy Way. Ele foi criado para te ajudar a entender a sua dependência em cigarros e como sair dela de forma fácil e sem sofrer. Eu espero que você tenha gostado dessa aula de hoje e se quiser acessar todo o nosso conteúdo, conheça o nosso site, onde tem mais conteúdo esperando por você. www.easywayonline.com.br. Quando as 13 lições que compõem essa série estiverem prontas e publicadas, você poderá acessar o e-book completo com elas aqui embaixo na descrição desse vídeo. Se você estiver ouvindo no YouTube, aqui na descrição do vídeo você também encontra muito conteúdo gratuito que vai te trazer sempre dicas e novos insights para você aprender como parar de fumar fácil e sem sofrer. É só se inscrever e receber no seu e-mail. Dá uma conferida. Foi muito bom estar aqui com você. Até o próximo episódio.